boa tarde, senhoras e senhoras. Meu nome é Amadeu Gouveia, cidadão de Angola. Como tal, usando o direito que se nos concede na lei constitucional, no seu artigo 40, no primeiro parágrafo do direito a informar, hoje me dirijo à Honorável Assembleia Nacional da República de Angola. Isto é na sequência de uma mensagem previamente enviada à Sua Excelência Presidente da República, que é extensiva aos chefes de Estado das Nações Africanas, com o título de A Profecia África. Está no ecrã, no YouTube você pode encontrar no canal A Trombeta de Wembo, com o título de A Profecia África, mas vou dar uma pequena síntese. Se refere ao estado de pobreza extrema, miséria e morte excessiva que padecem as nações africanas. Aí se sugere que se faça uma abordagem e tratamento teológico em todos os âmbitos, sejam processos biológicos, seja em questões de tecnologia. Quando há uma falha, sempre é melhor estudar e determinar o diagnóstico preciso e o tratamento seja em conformidade à origem, à etiologia. Isso se chama tratamento teológico. Porque se resolvermos os problemas de maneira periférica, sem atacar a causa, o assunto não se atende bem. Qual é a origem do sofrimento, da pobreza e da miséria entre os africanos? Posicionemos, comecemos citando Israel. Israel, entre todos os povos do mundo, o Eterno o concebeu, o escolheu e determinou que é o povo consagrado a Ele. É o povo consagrado ao Altíssimo. E entre as 13 tribos de Israel, assigna Efraim, diz o Eterno, Efraim é o meu primogênito, que formará uma multidão de nações. E uma característica muito importante é o facto de que esse povo Israel seguia, a sua conduta é ditada segundo o que o Eterno chama, os seus estatutos, que ele chama a minha Torá. É um povo que, incluso o seu genoma, está desenhado para viver sob parâmetros de um estatuto que o Eterno chama o meu pacto. Isso é biológico, incluso. É uma inclinação biológica no povo de Israel, que, de facto, tem como sinal do pacto entre os varões se circuncidam. Este é o sinal do pacto. E os israelitas se reúnem periodicamente nos tempos que o Eterno chama Moedim. Isto, na linguagem portuguesa, é aquela expressão que diz as minhas festas solenes. Na linguagem hebraica se diz Moedins. São os espaços de tempo em que se apresentam diante do Criador. Em algum momento, um chefe de Estado, Salomão, cometeu um erro. E o povo pagou. Atenção, chefe de Estado. O povo pagou. Se fraturou a nação por um mal cometido pelo chefe de Estado, Salomão. E o Estado de Israel se dividiu em duas nações: Judá e Israel. Judá se chamaria o Reino do Sul e Israel o Reino do Norte. No Reino do Sul, quem tinha a realeza era a tribo de Judá. E no Reino de Israel, com a capital de Samaria, quem tinha a realeza, quer dizer, os reis saíam da tribo de Efraim. E aconteceu que
no reino de Israel, onde Efraim é quem tinha realeza, Efraim tornou-se culpado da adoração a Baal. E então começou a morrer. Esse pecado, esse mal, foi castigado com a dispersão de Israel por deportação. Foi a Síria, que aí por 722 antes da era cristã, invadiu e deportou as populações de Israel. Nessa deportação, porque te prostituíste, afastando-te do teu Criador, os de Efraim, a tribo da realeza, que induziram a nação a este mal, os de Efraim foram deportados para a Misraim. E então, e mais diz, convertir-se-ão em errantes entre as nações. Que é Misraim, onde foram empurrados, onde foram levados Efraim. Misraim é praticamente a bacia hidrográfica do Rio Nilo. Essa região é que se chama Misraim. E aí, desde esse ponto, Rio Nilo aí no mapa, aí imigraram e ocuparam o continente africano. Quer dizer, estou dizendo que os africanos somos a tribo de Efraim, a realeza de Israel. Isaías os adjetiva gente alta e de pele brunida, o que a gente diz gente negra, de raça negra. Repetimos, o Eterno diz que Efraim é o meu primogênito, formará uma multidão de nações, por isso os africanos formam muitas nações. É a tribo que forma muitas nações, forma o continente africano, as nações do continente africano, forma também as nações satélites, as ilhas, o Caribe e outras regiões do mundo. Mas, nessa dispersão, vai com as seguintes maldições pela adoração a Baal. Efraim está excluído de render culto ao Altíssimo, não só Efraim e todo Israel, onde foram dispersos, excluído de render culto ao Altíssimo, todo Israel. Aí onde vão, adora a deuses alheios, e o Eterno diz, dos teus inimigos. É objeto de discriminação racial, aonde seja levado, como por exemplo, disperso com o processo de escravização. Com fome, sede, nudez e falta de tudo, em bandeja de diamante, serves o petróleo do teu solo aos teus inimigos. E em troca de armas com as quais oprimes, violentas e matas ao teu irmão. E diz, os estrangeiros que habitam entre vocês, os estrangeiros progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Eles, os estrangeiros, serão a cabeça no vosso continente, no vosso país. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. E com um índice de mortalidade recorde. Essas são as maldições que os africanos sofrem devido à adoração desde os seus antepassados a Baal. A boa nova, a notícia mais importante, é que já chegou o fim do tempo do castigo. Esta é a informação que consta no tema anterior, com o título de A Profecia África. Você pode, quem quiser, quem necessita, pode revisar, vai ter mais pormenores. Agora é tempo de que a transformação dos africanos, para que deixemos de ser miseráveis, para que abandonemos a pobreza, para que vayamos à prosperidade, a transformação dos africanos, começando por Angola. Esta
A pergunta é, por que começar por Angola? Quando se concebeu a Constituição da Comunidade Econômica Europeia, havia países, um deles era Portugal, que tinha certas desvantagens em relação à Suíça, à França, e havia incompatibilidade para fazer a Comunidade Econômica Europeia. Então se deu um tempo para preparar Portugal e outros países que estavam mais atrasados para compatibilizar. E se prepararam, posteriormente se formou a Comunidade Econômica Europeia. Por que começar por Angola? Para a transformação dos africanos. É que os angolanos temos, em relação a outras nações africanas, temos certas desvantagens. As vou explicar com esse tema agora, que tem por título A Profecia Angola. Esta é a primeira parte. Que desvantagens? Vou citar só uma. O 27 de maio. Recentemente, o senhor Presidente da República, por primeira vez, mas quem me escuta, alguns são jovens, não devem saber esse termo. O 27 de maio é um processo, tem outro termo também que se diz, o fraccionismo. É um fenômeno que se deu em 1977, que causou uma desgraça. E, lamentavelmente, até hoje, ainda tem um contencioso, gente afetada por esse fenômeno social. Mas o bom, primeira vez que o senhor Presidente João Lourenço toma o assunto frontalmente, é um tema com batata quente. Este ano, na comemoração desse evento histórico, o senhor Presidente acho que demonstrou certo grau de humildade e valentia. E eu congratulo com ele nesse aspecto. Mas quero dizer-lhes, primeiro, quero dar uma situação, quero demonstrar algo particular com o vosso servidor. Porque na história, quando se fala do Holocausto, do nazismo, do franquismo, sempre se relaciona com o chefe de Estado. Sim. Aqui também esse fenômeno se relaciona com o chefe de Estado nosso. E a minha relação particular com ele é interessante. Nunca o conheci pessoalmente. Mas quando criança, eu fui criado por um pai que chamemos, naquele tempo, um independentista. Era tempo colonial. Sempre assistia a um programa que se chamava Angola Combatente. Sempre atento, não falhava. E dos seus filhos, a mim me levava. Desde pequeno, fui criado a confiar, a amar um personagem que era o líder da guerra pela independência. E sempre me dizia: meu filho, vais estudar como ele. Ele é doutor, ele é médico, vais estudar como ele. E então eu cresci estimulado. Quer dizer, esse líder pela independência foi uma inspiração para o meu pai induzir-me na educação. E eu também, quando cresci, sobretudo quando meu pai faleceu, eu fiquei com a esperança, fiquei amando essa pessoa que não conheço pessoalmente, mas confiando nele. E vou ser franco, vou confessar algo. Cresci com uma educação de uma esperança de um Messias que vai vir.
Praticamente a mesma esperança que eu tinha de um Messias que vai vir é a mesma esperança que eu tinha de um líder que vai vir. Quando chegou em 1974, aquilo é como se fosse uma realização muito grande. Então, tenho uma certa relação, é particular, sem que ele me conheça, com ele. Muito estimavam bastante. Não vou escusar, não é para exculpar os chefes de Estado que temos tido. Estamos no terceiro chefe de Estado, desde a independência da nação. Só quero dizer-lhes uma coisa. Qualquer deles governou em condições estatutárias profetizadas. O que significa? Significa que eles governaram, ou governam, em condições conforme o estatuto e que previamente o Eterno profetizou. Quer dizer, qualquer cidadão angolano que ocupara o posto deles, ninguém governaria melhor que eles. Estão governando ou têm governado segundo o estatuto e conforme a profecia estabelecida pelo Eterno. Então, ante esse contencioso de fraccionismo ou qualquer inimizade que haja, qualquer mágoa, não temos outra solução senão uma reconciliação nacional e transformação. Não temos outra. E para a reconciliação nacional e transformação, são necessárias essas virtudes. Humildade para reconhecer os erros da nossa história, veracidade para precisar os erros da nossa história, valentia para assumir os efeitos dos erros da nossa história. Quero enfatizar em termos de precisar, quer dizer, definir, especificar, formalizar os erros da nossa história. Lamentavelmente, a cultura ocidental que estamos tratando, e outras nações que estamos tratando de imitar, não tem a cultura de arrependimento. Cultura de reconhecer os erros, não. Mas nós, já como vimos, somos hebreus. É uma disciplina que se estabelece nesse povo. Definir, especificar, informalizar os seus erros e os pecados dos seus antepassados, que nunca fizemos. Sua infidelidade e oposição a mim, diz o Eterno, que me levaram a opor-me a eles, a nós, e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, a terra onde eles mandam ser escravos como castigo. Isso, ontologicamente, se diz confissão. Ontologicamente se diz confissão. E, em termos jurídicos, se diz fazer crônica da verdade histórica. Isso que é necessário para uma reconciliação nacional. Uma crônica da verdade histórica para que seja necessário para pacificação e reconciliação nacional. Isto é, a confissão é a crônica da verdade histórica. Isto é importante. Por isso, nas Escrituras, existem os famosos livros de crônicas. Primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, incluso também os mesmos livros, primeiro de Reis, segundo de Reis, têm a função de crônicas. Aí onde vai ver, o Ocidente não tem isso, não tem essa cultura, os erros dos reis, os erros descritos dos chefes de Estado, o erro de Salomão, a traição que Davi cometeu contra a própria pátria que ele estava governando, mandar matar um soldado que estava na frente do combate, mandou assassinar. É uma cultura de reconhecer os erros para o perdão e remover essas consequências. O contrário,
estamos imitando culturas alheias, culturas dos nossos inimigos, onde predomina, ante um erro histórico, intransigência, com soberba para jactar-se, com hipocrisia para distorcionar a verdade, com cobardia para evadir e evitar as responsabilidades históricas. Não. Por isso, vou convidar as suas excelências, deputados, legisladores da Assembleia Nacional, a refletirmos em 3 erros da nossa história. Só são exemplares. Não conheço quais outros erros que cometam importantes para a vida nacional que tenham cometido os nossos governos. Um crasso erro 1. Uma soberana blasfemia. Uma soberana blasfemia. Vou explicar assim. Como hebreus, na vida de cada indivíduo, de cada família e na vida de cada nação, está relacionada com lugar kadosh, em português conhecido como tabernáculo. O tabernáculo de Jerusalém era o centro da adoração não só para os hebreus, para todos os povos do mundo, todas as nações, que inclui uma das festas, se sacrificavam tantos animais quantas nações existiram no mundo. E nessa adoração mundial estavam implicados 25 anciãos ou 25 Kohanim. Um deles era Kohen Hagadol, os outros 24 Kohanim. Que é isso, Kohanim? Talvez os que saibam a língua bantus, Kohanim são aqueles indivíduos que tinham a função de queimar os sacrifícios. Na minha língua se diz Koha. Também, quase nas línguas aqui africanas, Koha é assar. Aqueles que assavam, que queimavam os sacrifícios, se dizem Kohen. E o máximo deles é Kohen Hagadol. Este sim que representava o Eterno, o que tinha acesso direto à presença do Eterno uma vez ao ano. Com a dispersão, na dispersão de Israel, foi que o Eterno, com a seguinte maldição: o Eterno te espalhará entre todos os povos, de um extremo ao outro da terra, é a dispersão. E nessa dispersão, não farão ao Eterno libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Isto é, Israel, assim disperso, os israelitas são excluídos do culto ao Eterno. Então, que adorar? Ok, ali adorarás a deuses alheios, os quais os teus antepassados nunca conheceram. Por isso estamos aqui, nós adoramos aos deuses dos nossos amos, dos nossos inimigos coloniais. É pela maldição. Agora, os meninos da primária estão familiarizados com certas constantes. 2 mais 3, 5. É 5 aqui, é 5 acolá, em China, em Rússia, é constante. 2 mais 3 é 5, é uma constante. Os do nível médio estão acostumados, estão familiarizados com uma constante de uma equação linear, num plano cartesiano. Uma constante, estão familiarizados. Os científicos que estudam
ciência nuclear, estão familiarizados com a constante de Planck, algo que está relacionado com fotões e a energia. Na relação do Eterno para com seu povo, também tem certas constantes. Vou dizer uma constante. A constante da existência de remanescente. Ok. O povo foi disperso, está sob castigo e está excluído da adoração ao Altíssimo. Mas sempre deixa um remanescente. Por exemplo, em Babilônia, houve um remanescente. Estavam excluídos da adoração, os cativos. Mas sempre havia um remanescente. Aquele grupo, Daniel, Mesaque, Sadraque, era um remanescente. Em Egito, quando estiveram escravos no Egito, a família de Moisés formava parte de um remanescente. Isto é, se nos manifestou a graça do Altíssimo por deixar algum remanescente. Para quê? Para afirmar-nos no seu lugar Kadosh, para nos alumiar os olhos, para nos dar um pouco da vida na nossa servidão, sempre. Um remanescente. Da mesma maneira, quando os africanos foram enviados à África, ou Efraim ou africanos são os mesmos, até agora estamos excluídos da adoração ao Altíssimo. Estamos entregues à bicharada de adorar os deuses que ele chama teus inimigos. Mas sempre houve remanescente também. Se lembram, desses remanescentes, às vezes os reis enviavam remanescentes nas festas anuais, 3 vezes ao ano, se enviavam a esse lugar de adoração, a esse lugar Kadosh em Jerusalém. Você pode recordar, um etíope assistiu, foi às festas quando se crucificou o Messias. De regresso, um dos discípulos do Messias encontrou ler um livro e perguntou a esse etíope: o que está lendo? Estou lendo isso e não entendi. Então, ele o lecionou e até foi submergido em água por ele. Esse é conhecido como o cônsul. É cônsul de Etiópia porque era um enviado do rei a essas festas, representava a nação. Também se recordam aquele indivíduo que ajudou o Messias a carregar a cruz, conhecido por Simeão, era um africano. Quer dizer, havia africanos do reino do Congo, do reino de Ndongo, iam para lá a representar a nação. E no reino do Ndongo e Matamba, aqueles 24 Kohanim eram conhecidos Ilamba. Sim? Traziam as notícias dos Ilambas que fizeram. E como se chama o Kohen Hagadol entre os angolanos, no reino de Ndongo e Matamba? O Kohen Hagadol, aquele que representa o Eterno e que tem acesso na presença do Eterno, que tem acesso no tal lugar que os cristianos chamam lugar santíssimo, entre os quimbundos, no reino de Ndongo e Matamba, se diz Kilamba Kiashi. Kilamba Kiashi é aquele que ministra no tabernáculo de Jerusalém, ministrava no tabernáculo de Jerusalém, que representava o Eterno e que, de facto, atualmente é a função do Messias como expiador de pecado de toda a terra. Todo isso é toda a terra. Kilamba Kiashi é o expiador do pecado de toda a terra. Todos os homens da terra.
E nós aqui em Angola, para blasfemar o seu nome, o seu lugar K2 e os que habitam no céu, tomamos esse título, essa assignação e o pusemos no nosso primeiro chefe de Estado. A isso se chama blasfêmia. É o primeiro erro nosso como angolanos. E agora, vamos proclamar a independência na voz daquele blasfemando, chamamos Quilamba-Queixe. Assim chegamos à independência, se proclamou a independência e este é o símbolo da nossa nação pela independência. Crasso erro 2. Soberana insolência e jactância, com ingratidão. Que foi o colonialismo em Angola e que foi o colonialismo em África? É um processo. Mas antes quero dar uma segunda constância. A primeira constância é que quando o Eterno manda o seu povo castigado, excluído da adoração a Ele, sempre deixa um remanescente. A segunda constante é a revelação prévia. Certamente o Altíssimo não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não faz nada, nem ou por castigar ou por abençoar, não faz nada sem antes advertir-nos através dos seus profetas. Ok? De tal maneira que, por exemplo, para castigar a Judá, ou Jaudá, o outro reino, ele diz: eu ponho estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Quer dizer, inclusive os animais do campo, dele-os para que lhe sirvam. O Eterno mandou, o Eterno ficou o castigador do seu povo. Quando o seu povo está num grande mal, ele castiga, ele é castigador. Nabucodonosor, ou Babilônia, foi simplesmente um chicote que o Eterno usou para castigar a Jaudá. No caso dos africanos, ou da tribo de Efraim, também faz o mesmo. O Eterno diz assim: o Eterno levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia. Assim vieram, diz, e então servirás aos teus inimigos. Escuta bem, é o Eterno que chama aos nossos colonialistas, teus inimigos. Servirás aos teus inimigos, que o Altíssimo enviará contra ti. Quer dizer, o colonialismo é um processo que o Eterno usa para castigar-nos. Usou. Com fome, vamos servir aos tais inimigos com fome, sede, nudez e falta de tudo, até que te tenha destruído. De tal maneira que o Altíssimo mandou teus inimigos contra ti. Assim que o castigador foi o Altíssimo e o chicote foram, diz, teus inimigos. E quem são foram? Ele não menciona europeus. Realmente, nós sabemos que foram os europeus que colonizaram a África. Ele não menciona com o nome de europeus, só diz teus inimigos. Ok. Então, se a colonização é uma forma, é um castigo que o Eterno dá ao seu povo, faz com Efraim, utiliza os europeus como chicote, então que é a independência de Angola e dos países africanos, que é uma outra constante. Toda vez que o Eterno, uma terceira constante, toda vez que o Eterno castiga o seu povo, isso vimos no tema passado, mas posso repetir, é uma terceira constante. Toda vez que o Eterno decide e castiga o seu povo,
sempre, mas sempre, estabelece o tempo pelo qual vai ser castigado o seu povo. E a outra constante, ao final, ao cumprir-se esse período de castigo pré-estabelecido, constante 4, é ele quem resgata Israel e o liberta das mãos do seu dominador. Por isso, Israel, na história, tanto no Egito como na Babilônia, ou quando são invadidos, nunca tiveram a cultura de tomar, revoltar-se, e fazer guerra para libertar-se do inimigo. Não, porque eles têm esse princípio. Quem os castiga é o Eterno, quem os liberta da mão do seu dominador, dos seus inimigos, é o Eterno também. De tal maneira que, aqui em Angola, ou em qualquer país africano, onde Efraim veio ser castigado, o castigador retirou o seu chicote. Essa é a independência dos países africanos. É o Eterno que o castigador retirou o seu chicote. O Altíssimo retirou teus inimigos. Sempre, pela misericórdia e benevolência para com seu povo, o Eterno fez que os teus inimigos vos deixem livres. Essa é a independência. No tema anterior, enviado a Sua Excelência Presidente da República, na Profecia África, concluímos que o fim do tempo de Efraim, do castigo a Efraim, foi 2008. Ano 2008. E por sinal, como por exemplo em Egito, José, um hebreu, veio a ser um estadista, chefe do governo da potência do seu tempo. Em Babilônia, um hebreu, Daniel, veio a ser estadista da potência do seu tempo. Também, como sinal do fim do tempo de castigo estabelecido pelo Eterno para os africanos, Obama, um efraíta, um africano, ascendeu e eleito como presidente da potência mundial do seu tempo. Mas uma característica que mostra que é o Eterno quem retira quem liberta os seus filhos do seu dominador. No ascenso do Obama, eu chamo que tem um fenômeno, produziu-se um fenômeno que se chama obamismo. Não está escrito na história, mas observa assim. Eu, desde os anos 70, era pequeno, tive a sorte já de observar o ascenso dos chefes de Estado, dos presidentes dos Estados Unidos. E toda vez que subisse um chefe de Estado, sobretudo os países africanos e países também latino-americanos, assim pequenos, sempre estavam estressados. Que desgraça vai vir? E sobretudo quando subisse um chefe de Estado da direita, não era que vai passar, não. Só perguntavam que Estado vai ser invadido. Sempre produzia guerras. Mas com Obama, acontece um fenômeno interessante. O Obama vem com a filosofia de retirar as forças. Não derrotados, não, é retirar. Sem luta. Retirou as forças do Iraque. Obama, Trump, que muitas pessoas pensavam, tildavam de louco, maluco, não sei o que vai produzir guerra, não. Paz. Eu acho que de todos os chefes de Estado, aí Estados Unidos, Trump foi o melhor presidente para a África. Porque não fez nenhum mal, não fez nenhum bem nem nenhum mal. Governou como se a África não tivesse existido. Quer dizer que
a libertação dos africanos depende exclusivamente dos africanos. Não sofreram nenhuma pressão negativa por parte dos Estados Unidos. E Biden também tem a mesma política. Estão retirando força. Ok? Eu disse, em maio 16, se deu a mensagem ao Sr. Presidente da República, a Profecia África. 10 dias depois, França, em maio 26 deste mesmo ano, 2021, reconheceu por primeira vez a sua implicação com o genocídio de Ruanda. Sempre negou, agora reconhece, sem nenhuma pressão de africanos. A Alemanha, em maio 28 deste mesmo ano, reconhece o genocídio que praticou na Namíbia, no tempo colonial. E por primeira vez, Angola, através da voz do Presidente da República, reconhece o ato do 27 de maio. São fenômenos. Alguém me chamou de Holanda, um angolano. Me chamou de Holanda, escutou o tema do dia 16 de maio 16, que enviei ao Presidente da República, do YouTube, e foi quem me chamou. Você sonhou que ia acontecer isso com França, com Angola, com a Alemanha? Mas sonhou que ia acontecer isso? Não. E ele relacionou com o tema prévio. Eu disse, não, isso só deve ser sinal que é tempo da libertação. Constante do Eterno para com seu povo. O Eterno nunca promove que o seu povo, para libertar-se dos seus inimigos, tenha que matar o inimigo, tenha que fazer guerra e matar o inimigo. Não. Quando ele necessita abater o inimigo do seu povo, ele diz: eu multiplicarei na terra os meus sinais e as minhas maravilhas, e assim o liberta das mãos do seu dominador. Quando necessita causar mortandade no seio dos inimigos do seu povo, usa pandemias, pragas, como em Egito. Usa inundação com águas, como no Mar Vermelho. Usa terremoto, usa incêndio, usa confusão autoflagelante, como por exemplo, quando Israel estava no seu trajeto de Egito a Canaã, a terra prometida. Aí os amalecitas, com uma coalição de outras nações, atacaram os israelitas que estavam passando. O Eterno causou uma confusão no exército deles, que se auto-eliminaram todos. Ou manda um anjo com a espada tão veloz para ser invisível, como passou no Egito numa noite aí da Páscoa, e celebra como Páscoa. E quando quer a participação do seu povo para derrotar o inimigo, quando quer a participação direta, ele os manda louvar. Como aconteceu para a toma da cidade de Jericó. Tomem trompetas, adorem-me, louvem. Eles adorando, tocando, cantando, louvando. Quando terminou o louvor, os inimigos foram abatidos. Já podem entrar, tomou-se a cidade. Mas nós, os africanos, inclusive os angolanos, em lugar de darmos graça ao Eterno que retirou o inimigo, dissemos: o povo angolano venceu finalmente o regime colonial português, derrotado o colonialismo. Isto, já vimos que o castigador é o Eterno, o que trouxe o colonialismo. Lutamos contra o castigador, insolência, e vencemos ao Eterno,
com as nossas armas, com as nossas katanas e as nossas armas, vencemos ao Eterno que nos castigava. Isso se chama insolência. E nos estamos jactando. É o segundo erro. Então, se a independência, a retirada do adversário, do inimigo, foi por obra do Eterno, por que a guerra que nós fizemos, por que a guerra peri-independência? Digo peri porque está ao redor, relacionado com a independência, antes e depois. Até fiz aqui um esquema. 14 anos de conflito anticolonial, e depois passou a independência, e 27 anos de conflito bélico fratricida entre nós mesmos. E depois, a partir de 2002, um conflito partidocrático. Quando teremos uma governação com paz, harmonia e reconciliação nacional? Por que então essa guerra, se não serviu para independência? Porque não me lembro em África, algum país tenha derrotado o seu poder, o poder colonial. Com armas? Não. As independências foram concessionadas. Muito bem. Então, para que foi a guerra? Ok. A guerra, por dois motivos. A guerra entre nós. Pelo fermento dos fariseus e pelo fermento de Herodes. Por isso o Messias diz que: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Quem são os fariseus? Os fariseus são os encarregados, os escolásticos, de doutrinas, de ensinamento da palavra, os que vêm das escolas, seminaristas, teólogos. Sim? Para ser fariseu é alguém que vem da escola do ensino da palavra, das escrituras. Quando o Eterno começou a preparar o mundo para libertar o seu povo, em 1798, começou o processo de liberdade religiosa. Porque antes, aqui a religião, o sistema de adoração foi estabelecido, foi imposto à base a força. E só havia uma só igreja em todo o universo romano. Em 1865, já se proibiu, deu-se fim à escravidão. Esses são os vetos de libertação. Agora, com liberdade religiosa e liberdade da escravidão, os africanos, em lugar de arrepender-se dos seus pecados, ou de sua adoração desde os nossos antepassados, e mais o Eterno, para casos específicos, para toda a ocasião da independência, o Eterno nos adverte dizendo: tenham muito cuidado depois de que eles, os nossos inimigos, tenham sido vencidos diante de vós. Não caiam na tentação de imitá-los, seguindo os seus passos depois da sua retirada. Guarda de seguir os seus deuses e dizer: como adoravam aos seus deuses estas nações, também queremos fazer o mesmo. Quer dizer, imitar o sistema de adoração dos nossos inimigos. Não procederão assim com o Altíssimo, seu Criador, diz o Eterno. Porque com os seus deuses, eles fizeram todas as abominações que o Eterno odeia. Com os seus deuses, inspirados pelos seus deuses, violaram as vossas mães e vossas filhas, escravizaram, praticaram toda
todo ato de raciado. E qual é a realidade nossa? Ok, Efraim, ou os africanos, tomou o mesmo sistema. Estamos imitando. E Efraim multiplicou os altares. Com os mesmos deuses dos nossos inimigos, multiplicaram seus altares. E seus altares só lhes serviram para pecar. E hoje mesmo, diz o Eterno, mesmo que eu lhe escreva todos os preceitos da minha Torá, os africanos, os angolanos, Angola, estimará como estranha. Os africanos, os angolanos, estimam a Torá? Não, dizem que é estranha. De tal forma que os nossos fariseus nos induziram a população. Agora, a minha Torá é proibitiva em Angola. Todas as igrejas. O meu pacto desconhecido. Os muedins, não conheço nenhum angolano que celebre as festas que o Eterno estabeleceu para ele. Não conheço. Por isso, pela violação do pacto, já não é a força. Se a adoração europeia foi imposta aqui à base das cruzadas, Santa Inquisição, colonialismo, escravidão, hoje adoramos os seus deuses de maneira voluntária, violando o seu pacto. De tal maneira que o Eterno, ao lembrar-se do seu pacto, diz: trarei sobre vós a espada que executará a vingança do pacto. A gente se oprimirá, se fará violência uns aos outros, todos contra seu amigo ou vizinho. Por isso nos matamos entre nós. Mesmo aquela guerra que chamamos guerra colonial, só foi para que ensaiemos, conheçamos as armas para preparar-nos para a guerra entre nós. Então, a guerra que nós consideramos de independência ou guerra após a independência é uma das maldições, porque já de maneira voluntária optamos a adorar os deuses dos nossos inimigos. Não voltamos ao Altíssimo. Esse é o aspecto devido ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia dos fariseus. E o fermento de Herodes, quando se trata de Herodes, estamos falando de chefe de Estado. Nas nações, o Herodes é o rei, é o chefe de Estado. Então vai o crasso erro 3, soberana traição fraterna. Com isso, vamos compreender por que tanta traição entre nós angolanos. Os angolanos praticam muita traição. Traição nas famílias, irmãos, de pai e mães, muita traição. Muita traição nas congregações. Traição, já não digo de partidos diferentes, dentro do mesmo partido. Muita traição. Por que tanta traição em Angola? Outro aspecto que hay que ver, o valor e efeito da palavra de um líder. Escutem muito bem. Em Israel, e sobretudo entre os primogênitos de Israel, que é Efraim, os líderes nunca devem falar à toa. Porque a palavra do líder se torna um estatuto. A palavra de um chefe de Estado se faz um estatuto e que se faz efetivo no seu povo. Vou dar um exemplo. Um líder de Israel, da Judá, a enterrava que tinha contra o Messias, gritava:
Crucifiquem-lhe, crucifiquem-lhe, e que o seu sangue seja sobre nós e nossos filhos, nossa descendência. Um líder falou. Isto se tornou um estatuto. Vejamos qual foi o curso da vida dos judeus no mundo. De tempos em tempos, perseguidos, exterminados, maltratados. O último que nós recordamos, vejam, por exemplo, de Hitler, como os tratou. Pela voz de um líder que diz: crucifiquem ao Messias e que o seu sangue seja sobre nós e sobre nossa descendência. A palavra do líder se transformou em um estatuto para o seu povo, para castigar o seu povo. Não se deve falar nem sobre o efeito de raiva, emoção, porque no seio do povo do Eterno, a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, os pais não devem ousar, porque o filho se comportou mal e amaldiçoa. Nunca, nunca. Vai se fazer fetiche. Não diga ao teu filho: você é um burro. Vai ficar burro. A palavra. Me lembro. Quando o chefe de Estado de Angola diz: Angola é e será necessariamente a trincheira firme da revolução em África, isso não deve ser em vão. Os angolanos, ou o chefe de Estado, tem que assumir, porque é uma palavra dita por um efraíta, um africano. Não é uma falácia o que saia da boca de um líder africano da tribo de Efraim, um israelita. Se torna um estatuto. Por isso, o valor e efeito da palavra de um líder, esse líder pode ser um primogênito na família, um soba na aldeia, um chefe de Estado na nação, não deve ser emitida de balde, à toa, nem muito menos sob efeito de uma substância, de um estupefaciente. De facto, por isso, no seio do povo de Israel, o rei nem sequer deve conhecer o cheiro, o chefe de Estado nem sequer deve conhecer o cheiro de uma bebida alcoólica. De maneira que deve estar 24 horas sóbrio durante a sua vida. De tal maneira que o Eterno diz: feliz tu, ó nação, feliz tu, Angola, ou Zaire, ou Congo, ou qualquer nação, feliz tu, ó nação, quando teu rei, quando teu chefe de Estado é filho dos nobres, e teus príncipes, teus governantes, comem a tempo para se fortalecerem, e nunca para bebedice. Muito bem. A importância da palavra do chefe de Estado. Por que digo que o terceiro erro é soberana traição fraterna? É que o que foi dito por chefe de Estado, a proclamação da independência, é estatuto, é lei. Nesse estatuto, diz: a República Popular de Angola, no entanto, reafirma a sua solidariedade com o povo palestino na sua justa luta pelos seus direitos nacionais contra o sionismo. E, remarcamos, chefe de Estado: abaixo o sionismo,
e todos nós, todo o povo, aquele dia, contestamos, respondemos, abaixo. Alguém perguntaria, em que prejudica o sionismo a Angola? Para que justifiquemos esta imprecação contra o sionismo. Vou abrir um parênteses. Somos hebreus, já aprendemos isso, já assimilamos. O nosso patriarca, Abraão, o Eterno veio a ele e posteriormente também à sua descendência e diz: benditos os que te abençoarem, na tua descendência serão benditos todas as nações, e malditos os que te amaldiçoarem. Escuta, no mundo, se você amaldiçoa, imprecação, lança uma imprecação, uma maldição contra Abraão ou e sua descendência, o Eterno é que se vai encarregar de amaldiçoá-lo. De tal maneira que um rei, Balac, foi a um comunicador do Estado, jornalista, profeta, e então, quando Israel estava passando no seu território, ele foi com o comunicador, lhe disse: cumular-te-ei de honras e farei tudo o que me disseres. Venha amaldiçoar esse povo, para amaldiçoar Israel. E o Eterno, à noite, advertiu a esse comunicador. Disse: não amaldiçoarás esse povo, Israel, porque é bendito. Que todo mundo saiba. Nós pertencemos a Israel, os africanos, e somos a tribo da realeza. Somos primogênitos de Israel. Está proibido que se nos amaldiçoe. Amaldiçoe. Muito bem. Essa petição do rei, o comunicador responde: olha, rei, ainda que o vosso senhor, ainda que o senhor chefe de Estado, me desse o seu palácio, não vazio, mas cheio de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Altíssimo, nem pouco, nem muito, no que quer que seja. Eu gostaria de conhecer algum jornalista, ou um comunicador, ou um ministro mesmo do culto, que negasse uma petição, que o chefe de Estado fizesse essa petição e negasse antes que desobedeceu ao Eterno. Bom, nós, na proclamação da independência, em conformidade aos fundamentos proclamados para a nossa independência, isto é, por estatuto, Angola é uma nação anti-sionista. E o confirmamos. Abaixo o sionismo, abaixo. Numa nação, o chefe de Estado não sabe tudo. Não sabe tudo. Mas entre membros do partido, membros do Bureau Político, membros do Comitê Central, membros do governo, secretários, ministros, a Assembleia Nacional, que praticamente, por definição, é a união dos sábios da nação, a Assembleia Nacional. Nenhum sábio, pelo menos, foi dizer, até os ministros do culto, que alguns deles tinham passaporte diplomático, que eu conheci, porque era conselheiro do presidente da República. Nenhum deles foi dizer: senhor chefe de Estado, não diga isso, não diga abaixo o sionismo, não induza a gente a gritar abaixo o sionismo. Por quê? Porque não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Que é isso, o sionismo que estamos dizendo abaixo? Ok, o sionismo vem da palavra Zion. Zion é aquele monte onde estava dedicado
o lugar Kadosh, o tabernáculo, que é o centro da adoração de todo mundo. Na dispersão de Israel, incluindo nós, na dispersão também de Judá, durante o sistema romano, os judeus, sobretudo, o da Judá, dispersos pelo mundo, sofrendo por aí, perseguições, pediam ao mundo uma parcela na zona onde o Eterno lhes deu a terra, onde pudessem habitar em lugar de estar deambulando de nação em nação, que lhes desse um lugar aí, um território aí, e que lhes permitisse reedificar o tabernáculo destruído por Tito no ano 70. Inclusive estão preparados, procurando os levitas para ministrar. Toda a teoria para restaurar a Israel é o que se chama sionismo. E nós, a tribo primogênita de Israel, que até que devíamos liderar esse movimento, imprecamos abaixo o sionismo. Então, qual é a resposta de todo aquele que maldiga a Abraão, a sua descendência? Só diz, maldito. Maldito que te maldiga. Tem muito respeito quando o Eterno diz maldito, mas não diz maldito aqui. Porque se diz maldito, que tu vou fazer pobre, maldito, em algo específico, pelo menos uma pessoa sabe por onde vem a bala, né? Só diz maldito. Qual maldição? Quem sabe? Portanto, vimos soberana blasfemia, soberana insolência e jactância e soberana traição fraterna, porque o povo de Judá é irmão de Israel, todos hebreus, somos irmãos. É uma traição. Bom, quais são as consequências destes erros que estamos mencionando? Ok, deixemos-lo aí e vamos viver a Angola como Estado independente. Vejamos, seguiremos com a profecia, segunda parte. Muito obrigado pela atenção, nos vemos brevemente.